são mulheres que namoram sozinhas. Elas namoram, só que só elas, entendeu? Elas têm relacionamentos onde só ela deve fidelidade, dedicação, carinho, sexo bom, intimidade, transam sem camisinha, porque, né, afinal de contas, né, ele é muito especial. Então, pessoas especiais não têm doenças sexualmente transmissíveis, né? É assim que as pessoas pensam. E se tá transando já tem alguns dias, alguns meses, provavelmente não tem nada, né? Porque tá escrito aqui, HIV. Todo mundo que tem HIV tá escrito, né? Aparece automaticamente na testa, sei lá, uma mancha vermelha, alguma coisa assim. Então, as pessoas ainda fazem isso. Então, você oferece todo o espetáculo pra alguém que não pagou nem o ingresso, aquele ingresso de circo, sabe? Tipo, R$ 2,50 pra entrar. O cara não paga R$ 2,50 pra entrar e você oferece a Filarmônica de Berlim pra ele. O espetáculo. Espetáculo de luzes e som e tudo mais. Quem nunca, né? Quem nunca namorou sozinha, né? Em um relacionamento sério consigo mesma, porque o outro não está no relacionamento como você. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Geralmente, você tá nesse relacionamento e você colocou todos esses favores, todas essas benesses que você faz pra ele. Provavelmente todas elas você foi dando porque você quis. Ele provavelmente não pediu todas ou pediu uma ou outra, por exemplo, fidelidade. Ai, mas ele tem ciúme de mim. Gente, ciúme não é necessariamente manifestação de sentimento. Vocês não têm. Tem gente que tem ciúme de amigo. Tem gente que tem ciúme de alguma peça de roupa. Ciúme não é sentimento, ciúme é posse. Aprendam isso. Então, mesmo que o cara tenha ciúme de você, não significa que ele gosta de você. Tá? Gostar é manifestado de outras formas. Existe sim alguma manifestação, isso pode existir de alguém que gosta, mas geralmente também são pessoas inseguras, tá? Algum nível de insegurança que aquela pessoa tem, ok? Então senta o dedo no like se você concorda. Bom, então assim, é um namoro, é um relacionamento unilateral, né? Onde um oferece tudo e o outro não oferece nada, senão alguns momentos de prazer. Vide prazer geralmente exclusivamente sexual. É o que na prática acontece. É claro que o cara não fala isso, olha, você me dá tudo que você tem de melhor. Sua fidelidade, aquele papo todo, né? Sua dedicação, sua empolgação, seu sexo sem camisinha, maravilhosamente, fofa, pode se apaixonar por mim se você quiser, mas você não me cobre exclusividade, porque eu não vou ficar só com você. Esse é o contrato, né? Não, é velado, obviamente. É o contrato velado dessas relações. Eu posso transar com outras, eu posso fazer tudo o que eu quiser, e você esteja disponível para mim a hora que eu quiser, e por favor, não fique com outro homem, porque senão você é prostituta, né? Que é assim que esse contrato é dado. Você não assina em lugar nenhum, isso não é dito claramente, mas é assim que é. Bom, como eu falei, atire a primeira pedra, quem nunca, né? Mas saiba você que existe o contrário também. Existe você fazer um cara passar por isso. Isso acontece. Não é raro, como você pensa. Não sei se vocês sabem, mas pros caras, não sei se tem homem aqui e tal, principalmente esses homens que vêm de outros coaches que falam para homens, né? Esses homens se sentem marionetes e bonecos na mão de mulheres. Não é porque as mulheres são fodas, não, tá? É porque eles são betões, como muitas de nós, infelizmente, ainda somos. Por quê? Quando você oferece tudo que você tem de melhor para alguém que não te deu nada, é carência, gente. Você está comprando essa pessoa. Você está querendo que com os seus favores, com o seu amor, você convença essa pessoa a te amar, a te assumir. Vamos falar sobre isso, sobre linguagem. Convença essa pessoa a te assumir. Como se você fosse uma conta, né? Sei lá. Algo ruim, né? A gente só assume o que é ruim para ajudar alguém, ou, enfim. E não pense vocês que o carente, ele é bom, que o carente é mais humano, menos egoísta. Não.
carente, é tudo isso e muito mais. Só que ele tem um papel. Como ele é um merda da relação, o outro acaba usando. Gente, eu vou falar aqui pra vocês pela milionésima vez. Nas relações, não tem. Para de falar, eu conheci um alfa. Conheceu porra nenhuma, alfa. Alfa é a coisa mais rara do mundo. Alfa não chega a 1% da população. Muito menos de 1%, tá? Muito, muito menos. Então para de falar, mas eu conheci um alfa. Não, você conheceu um galinha que é inseguro pra caramba, precisa comer todo mundo pra se sentir um pouco mais seguro e sair do inferno mental que ele vive. Geralmente homem que trai é tudo assim, tá? Homem e mulher que trai é tudo assim. Né? Ele não... Eu não tô falando... Se bem que também, acho que na poligamia também tem um pouco disso. Mas enfim, tô te falando num relacionamento pretensamente monogâmico, onde vocês têm um combinado que ninguém pode sair com mais ninguém. E ainda assim a pessoa sai, então provavelmente ela está muito insegura e ela precisa se autoafirmar em muletas, né? Por exemplo, ficando com outras pessoas e se sentindo livre, né? Eu falo que é masturbando a liberdade, né? Olha como eu sou livre! Eu tenho um perfil fake no Tinder onde eu não tenho foto de outra pessoa. Meu Deus, como eu sou livre! Sabe? É uma liberdade de manteiga, né? De gelo no de gelo em Manaus. Onde, né? Enfim, é tudo mentirinha, tá? Só que isso dá uma ilusão de poder. É ilusão. Quando eu falo pra vocês terem encontros, conhecerem pessoas, eu tô falando no sentido de experiência e reunião de poder. Reunião de habilidade para poder exercer depois o que você quiser. Manipulação, conquista, emprego melhor. Vocês vão decidir o que vocês vão fazer, porque só quem tem poder decide. Agora, quando você precisa fazer isso desesperadamente para se sentir um pouco menos péssima, aí carência, ok? Então, esses caras que traem, essas mulheres que traem demais, tudo carente. Tudo querendo masturbar uma liberdade, masturbando de fato uma liberdade que eles não têm na vida deles. Então, a amante de homem solteiro, voltando aqui pro assunto, é uma mulher, né? Geralmente mulher, a gente tá falando pra mulher, mas existem homens também que são amantes de solteiras, de mulheres solteiras, porque elas são escondidas. Como é que uma amante se comporta? Ela é escondidinha, né? Uma amante clássica, né, gente? Existe variação disso. Existe amante que ela que dá as cartas, existe isso. De verdade, é na hora que ela quer, o cara se vira e tem que ir lá se encontrar com ela. Existe isso, mas infelizmente não é comum. Agora, geralmente ela é apaixonadinha, ela é namorada de um cara casado, né? No caso da amante tradicional. Ele dá pra ela os restos, o tempo que ele pode, diz que ama, que não vive sem, que a mulher tá com problema. E aí tem gente que acha que é melhor do que esse tipo de mulher, porque afinal de contas o cara não é casado, o cara não tem ninguém. Pois é, só que o cara, mesmo sem ter ninguém, ele não fica com você. Ou seja, você tá pau a pau, cara. Você tá na mesma merda. Então para de achar que quem sai com homem com relacionamento é carentona. Até, mas se você tá lá num relacionamento onde o cara não te assume, tá na mesma merda. Então bora botar os pingos nos is, assumir as coisas como elas são. Outra coisa importante. Ou seja, né, o nível de mediocridade é o mesmo. Entenderam? Então dá like aí se vocês entenderam que mediocridade é mediocridade e pronto. Existem níveis, mas nesse caso é o mesmo, tá? Pelo menos o cara lá, ele tem uma família e ele não quer largar a família. O outro não quer largar nada, porque o nada é melhor do que você. Então, você não tá muito melhor do que a amante de homem casado, não. Se você estiver nessa situação, claro. Vamos falar agora sobre o papo... Isso! Sobre o papo de assumir. Eu não sei se eu falei aqui com vocês, mas enfim, se eu falei, eu vou repetir, gente. Eu esqueço seriamente, eu tenho que tomar um ginkgo biloba para lembrar das coisas. Mas enfim, olha só, eu assisti um filme chamado A Chegada. Tem no Netflix, recomendo. Se você não assistiu, corre lá porque vale a pena. Hoje você já pode assistir. É um filme filosófico, tá?
Eu já vi até ele ser explicado em homens, em pessoas que explicam Nietzsche e tal, que fala da onisciência, atemporalidade. Mas olha só que interessante. No filme, os alienígenas chegam e a mulher. Olha só, a volta que eu vou dar. Mas você vai entender. Os alienígenas chegam, mas aí não tem comunicação com os seres humanos. Porque eles se comunicam de uma maneira totalmente diferente. A linguagem deles é anos-luz evoluída em relação à nossa. Então, é como você conversar com, sei lá, com um cachorro. Sabe? Você entende algumas expressões, apesar de que lá eles não têm expressões. Você entende algumas. Não, mas vamos botar aí, você conversar com a bactéria. Imagina que você pudesse ampliar a bactéria, né? Não tem liga, cara. Não tem liga, não tem comunicação. E aí no filme, isso faz todo sentido quando você assiste o filme. Realmente faz. Eles chamam uma especialista em linguagem. E aí ela. Esqueci o nome dela. Enfim. Eles chamam essa especialista para fazer a tradução do que eles estão dizendo. E aí ela começa a tentar se comunicar com eles. E ela descobre várias coisas. Por exemplo, a linguagem deles é sempre. Eles não têm palavras, eles mandam tipo ideias. E as ideias eles jogam, né, num vidro lá e tal. E ela tem que começar a interpretar. Ela fica lá tentando, até que ela começa a interpretar. Ela joga nos gráficos, ela começa a interpretar. No gráfico, no computador e tal, ela começa a interpretar aquilo. E aí, com o passar do filme, ela vai tendo. O cérebro dela se expande, né? A capacidade dela de compreensão amplia tanto por causa da linguagem, que ela evolui. Então ela começa a ter consciência do passado e do presente inteiramente. E isso de alguma forma é um sofrimento, mas ela também tem maturidade, né? Porque a evolução também traria, teoricamente, a maturidade. E aí ela tem consciência de tudo que vai acontecer, ela sabe tudo que vai acontecer com ela e ela escolhe viver mesmo assim. E aí você descobre depois que o filme tá meio de trás pra frente e tal. Bom, porque, na verdade, para ela não existe antes e depois, quando você tem onisciência de tudo. Mas eu quero falar de linguagem. A linguagem que a gente usa, ela traduz o nosso nível de mentalidade e até o nosso nível de maturidade muitas vezes. Por exemplo, quem lê coisas muito fodas vai começar a ter um linguajar mais rebuscado. Não tem jeito, né? A pessoa lê Nietzsche e entende, ela não vai falar qual é, mano, né? Não vai falar assim. Ela vai ter um outro. Ela pode até tentar e tal, se adaptar, mas ela vai mostrar o tanto que ela sabe, o tanto que ela domina a linguagem. Bom, nesse lance todo de amante de homem solteiro, tem uma coisa que é muito interessante. Todo mundo usa o termo da linguagem, né, da nossa linguagem, assumir. Ele não me assume. O que eu faço para ele me assumir? Como eu disse no início, assumir é uma coisa pesada, densa. É um fardo, uma cruz, né? É assumir conta. Antigamente usava assumir filho. Até usa ainda, né? Mas enfim, é uma coisa que... Porque assim, se é seu, você não precisa... É natural que seja. Você não tem que assumir, entendeu? Se é natural. Agora, essas crianças que precisam ser assumidas, a pessoa não vê como natural. Então, enfim, já tem uma evolução disso, mas não tem a evolução no sentido emocional, porque a mulher ainda quer que o cara assuma. Quando eu boto algumas piadinhas aqui no feed, hoje, esses dias mesmo eu botei, acho que foi ontem, o cara, um leão aí, todo fofinho, quando eu quero, tipo assim, o cara quando quer comer, é tudo fofo. Aí teve gente que bota assim, come e depois larga. Come e depois vai embora. Teve uma que eu botei no passado, aí botaram assim, nesse tipo, né? Passa na mão de todo mundo e ninguém quer, e ninguém assume. Isso mostra quem você é, o termo que você usa. Se você fica falando, homem nenhum presta, me assume, o mundo é ruim, as pessoas são más, isso tudo traduz o que você é.
o que você entende, como você vê o mundo e a humanidade. Se você vê a humanidade e sente a realidade de uma maneira péssima, você não tem condição alguma de ser feliz. E não espere que vai aparecer um príncipe encantado para fazer isso. Não vai. O problema tá aqui às vezes, tá aqui, mas tá em você, é tudo aí. Eu falei esse lance da linguagem por causa disso. A linguagem, ela traduz a inteligência, ela traduz a cultura, ela traduz a maturidade de um povo. Para você ter uma ideia, esse negócio da linguagem é tão intrínseco a isso que eu tô dizendo. Ah, que bom que vocês gostaram. Isso, enfia o dedo no like que eu vou saber que vocês gostaram mais ainda. Se você for a tribos muito primitivas, eles não ficam lá pensando sobre a vida e a morte. Ai, quando eu morrer, quando eu ficar velho, se eu ficar... Isso não é uma questão. Eles vivem o agora. Eles vivem a sobrevivência. Então, vivem a sobrevivência foi ótimo, né? Eles estão preocupados com comer. A fome dói. O mosquito picando dói. Então, eles arrumam soluções imediatas para situações imediatas. Um povo mais evoluído vai se preocupar muito com... Ele já tem sanadas as questões básicas. Eles vão procurar questões tecnológicas, né? Tudo numa volta danada. Mas é porque eu quero que vocês vão além. Não tem como a gente falar de desenvolvimento pessoal sem a gente filosofar, cara. E eu já falei pra vocês, tem vários canais de filosofia bem legais que vocês podem mergulhar e conhecer. Onde eu parei? Ah, tá, as tribos. Então, a linguagem deles, eles não têm lá... eles não existe numa tribo primitiva a palavra depressão. Não existe devaneio. Não existe palavras, porque isso não tem sentido. Aquilo não é realidade para eles. Do mesmo jeito que, vamos lá, você não sabe o que quer dizer... não tem a ver com o mundo natural, tá? Balaclava. Pouca gente sabe o que é. Pouca gente que não tá no meio da trilha e do montanhismo sabe. Tá? Eu tô falando uma palavra, tá? Porque ela não faz sentido, porque você não usa, você não tá naquele meio. Então, palavras do vocabulário médico. Se você escuta médicos e enfermeiros conversando, você não compreende, porque aquilo faz parte de um mundo que eles estudaram específico. Claro, muita gente estudou, mas é específico. E quanto mais o cara se especializa, o cara é neurocirurgião pediátrico de dedinho e mindinho. Ele vai saber termos que outros médicos não vão saber. Outros profissionais de saúde não vão saber. Então, a linguagem, ela traduz a realidade daquele nicho, daquela sociedade, em casos mais amplos, né? Tem palavras, por exemplo, que não existem em todas as línguas, né? Dizem que saudade, acho que só tem em português, não sei se é verdade, mas em inglês não existe, I miss, e pronto, acabou, né? E aí existe, né? Aquilo traduz uma necessidade de dizer, de expressar. Diferente das expressões, das microexpressões faciais, que até tribos isoladas as pessoas têm, né? Então, não é a questão da linguagem, é uma expressão, mas não é a linguagem que a gente está falando aqui. Então, se você usa muito o termo, como eu disse, assumir, não prestam, tem pouco homem, como que eu vou casar, as pessoas são assim, os homens são mais... Aí começa com esse papo, esses clichês. Os homens são mais racionais, as mulheres são mais emocionais. Isso significa que você está inserida num meio super limitado onde você vê isso. Quando você diz solteirona, porque não casou e já tem, sei lá, 30 ou mais. Quando você diz que mulher tem que ter filho. Isso tudo, ó, tá culturalmente aí, ó, preso. Você tá presa nisso, né? E você tem que deixar isso embora. Então... quando você diz, ele não me assume, você se coloca, ó. Não, nem tem espaço aqui. Você se coloca lá no subsolo da linguagem e da dignidade. Mas foi você que se colocou, não foi o outro. Ninguém faz com a gente, a não ser assim, gente, estupro, tá? Né? Tortura. Você tá amarrado. Tirando isso, ninguém faz com a gente.
Claro, chantagem, eu que vou matar seu filho, né? Tô falando disso não, tô falando das pessoas comuns que falam que são obrigadas, que pouca coisa na vida realmente a gente é obrigada a fazer de verdade. A gente faz porque é o menos pior, porque a gente tá acomodado, porque, enfim. Mas são escolhas. Escolhas menos piores também são escolhas. E quando a gente briga, entendam isso me ajudou demais, tá? Então entendam isso. Toda vez que você tiver uma. A pessoa pode ser o Einstein, tirando os psicopatas, tá? Mas mesmo os psicopatas, dentro de alguns critérios, também vão estar submetidos a isso. Vamos colocar aqui as pessoas normais, né? As mentalmente saudáveis. Toda vez. E é uma parte das não saudáveis também. Borderline, por exemplo, isso aqui é fácil de bater. Fácil de bater, não, assim, não de contradizer, tá? De comprovar. Entende isso? Toda vez que competir razão e emoção, todas as vezes, o natural, o provável, se você tiver que apostar, aposte todas as suas fichas na emoção. Porque a emoção, ela quando eu digo emoção mesmo, tá, gente? Não tô falando emoção, prazer, até o prazer inclui aí. Muitas vezes o prazer inclui aí, mas quando o prazer vem com outras coisas, aí que ele tá mesmo incluído nessa na emoção. A emoção sempre ganha. Então não tem essa assim. Ai, ele não quer porque ele não tá num bom momento. Isso até pode existir, mas isso tipo, morreu o pai dele e ele não tá com cabeça. Ele tá com medo que ele tá indo para outro país mês que vem, sei lá, daqui a 6 meses, e ele tá preocupado se vai se apaixonar, não sei o quê. Mas entenda que isso é muito raro. Quando é verdade, tá? Quando é verdadeiro, é muito raro. Isso me ajudou demais a entender várias coisas. Então, assim, não tem essa de não tô pronto, não sei direito. Quando a razão ainda tá falando, é porque o cara não tá apaixonado. Quando a razão, né? Isto é se for razão. Quando o egoísmo tá dominando, né? Tipo, ele quer ficar sozinho porque ele quer sair e pegar outras mulheres. Ele quer porque ele quer ficar solteiro porque ele não vai gastar com você, sei lá. Aí é a razão que tá falando. Então não tem sentimento suficiente. Porque se tivesse sentimento suficiente, a emoção ganharia. Isso não significa. Isso as pessoas comuns, medianas. O que eu tô propondo aqui pra vocês. E muitas de nós também, tá? Muitas de nós vamos. Muitas de nós vai. Ah, sei lá. Vai cair nessa. Enfim. Vai cair nessa porque o sentimento é muito mais forte do que o racional. Muito mais. Mas muito mais mesmo. Claro que se você desenvolve, você fica melhor. E é isso que eu tô propondo aqui pra vocês. Quando eu digo pra vocês serem menos emocionais e mais racionais, isso é treino, tá? Isso não é assim um dia. Porque olha só, se você estiver muito apaixonado e o cara mentir pra você que vai dar tudo certo, que ele na verdade ele não te traiu, tu vai acreditar porque você quer. E eu sei que vocês já passaram por isso aqui. Eu também já. A gente já quis que fosse verdade o que ele estava dizendo. Apesar de todas as evidências dizerem o contrário. Por quê? Porque a emoção ganhou. E a emoção ganha. E raramente não ganha. É muito difícil alguém apaixonado abrir mão do sentimento. Apaixonado mesmo, tá? Se abriu mão, muitas vezes a pessoa não estava tão envolvida assim. É isso que geralmente acontece. Então, quando o cara dá uma desculpa, ai, não, mas a gente tá saindo, a gente é namorado, mas eu tô no momento de curtir, começa a desculpa, né? Deixa rolar. Assim eu nunca vou querer, porque você tá me pressionando. É óbvio que também se você tá pressionando, você tá errada. Mas você não tá errada por querer, talvez. Você tá errada porque você também tem que entender que acabou, tem hora que chega, né? Isso, aí é que o racional ganha. Quando você, mesmo o cara atrás de você, sem oferecer o que você tá realmente querendo, que é o relacionamento, quando você mesmo assim pega e fala pra ele, não, ou é desse jeito ou não é. Não precisa ser grosseira, né, falar desse jeito, mas enfim, passou a mensagem. Porque você pode até não ter o amor dele,
Mas tu vai ter respeito. Respeito dele e principalmente o respeito seu mesmo. Que é a maior vitória, né? É muito melhor a gente ter respeito próprio, amor próprio, dignidade, porque isso vai morrer com a gente. E isso vai, talvez, inclusive, garantir não, mas vai garantir que você nunca seja humilhada, mas vai talvez proporcionar que uma pessoa dessa veja e fale assim, porra, eu quero essa mulher. Agora, essa mulher tá falando sério. Essa mulher tem valor. Mas se você joga, se você blefa, se você fala isso, por exemplo, para talvez, quem sabe, ele... Aí, provavelmente... Você, na verdade, se você blefa é porque você não tá pronta para essa vitória, entendeu? Então, você pode até ter o cara, mas você vai estragar tudo daqui a 2 dias, uma semana, um mês. Quando você começar com cobrança. Tá? Algumas coisas precisam ser ditas uma vez. Às vezes, nem isso. E relacionamento a gente não força. Toda vez que você forçar um relacionamento, você vai ver que não vai dar certo. É o que acontece muitas vezes hoje, né? Ai, por que você não botou relacionamento sério no Face? Porque não sei, porque a pessoa não quer. Ela tem muito mais a perder. Ela vê dessa forma. Eu tenho muito a perder se eu namorar com você. E mesmo se eu namorar com você, eu tenho muito a perder. As outras mulheres vão vir falar, encher meu saco, porque às vezes nem tá saindo com ninguém, mas é um potencial contatinho. E ele sabe que ele vai anular muito ali. Outras que talvez ele esteja na dúvida. Pô, qual que é melhor? Porque não tá apaixonado por nenhuma. Se ele tivesse apaixonado, ele saberia qual é a melhor. Filosófica pra caramba, né? Já vai arrumando aí suas perguntinhas, que eu já vou abrir aqui pra vocês perguntarem. E se você tá vendo depois, no YouTube ou no IGTV, bota sua dúvida aqui embaixo. Bota seu comentário aqui embaixo, é importante pra mim, ok? E você que tá vendo ao vivo, senta esse dedo no like. Nesse coraçãozinho bendito aqui embaixo. Então, para finalizar, só é amante de homem solteiro quem se coloca nisso. Existe como reverter? Quer uma maneira foda de reverter? Aplica o gatilho da perda. Só que o gatilho da perda só funciona quando ele é verdadeiro. Quando você realmente está disposta... Disposta não. Quando você realmente jogou a toalha. E aí, se o cara... Essa dica aqui eu vou te dar de ouro. Se o cara realmente quiser... Aí você não vai ficar com ele. Aí ele vai ter que provar, tá? Primeiro prova, porque você já deu as oportunidades, né? Primeiro prova. Depois, fica lá 2 meses provando. Não é amor verdadeiro? Se arrependeu de verdade? Ok, fiquei 2 meses, sei lá. E eu vou ficar aqui, eu tô livre agora, eu tô em outra fase da minha vida. A gente vai conversando, eventualmente. Não é ficar de papo com ele, não. Eu vou vendo. Na verdade, nem conversar, falei errado. Mas assim, você ter observa, você pode observá-lo. Só que se você ficar muito ligada nele, se você não ficar com papo de ai, não sou de sair com outros. Vai sair com outros sim, porra. Você não tá namorando. Aí ele vai ficar com raiva, foda-se, você jogou pra ganhar. Você não tá pensando em perder. Se ele não quiser ficar... Primeiro que não tem essa. Vocês não estão namorando, se você ficar com outra pessoa, você ficou porque você está solteira e... Fim de papo. Tá? Também fico puta com isso, né? Não tá namorando, aí se ele souber, ele não vai querer. Foda-se. Foda-se. Você tem que aprender a tocar o foda-se. A gente fala tanto de foda-se aqui. Aí quando eu falo foda-se, ai, mas eu vou perder. Ai, mas o que ele vai pensar? Não sei o quê. Porra. Também não tô falando pra você sair desfilando com o cara na frente dele. Mas, né, pô, dá uma entradinha no Tinder. Dá uma voltinha na cidade, dá uma paqueradinha. Né? Quem se fecha pro mundo só porque tá gostando, sem tá nem namorando, é óbvio que você tá namorando, é outra questão, gente, não tô falando disso. Você se fecha pro mundo sem tá namorando, você tá dando tudo, cara, tudo de mais precioso seu pra alguém que tá nem aí. Aí, cara, tu vai tomar na bunda até morrer, até aprender. Ok? Um beijo, então. Vou abrir aqui